Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 29 de maio de 2023. Só para lembrar, amanhã o BIMEP, não faltem, tá bom? Caprichem na UBMEP. Hoje é dia 30? Hoje é dia 29, amanhã que é dia 30. Amanhã que é o BIMEP. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o João Gabriel Machado, a Mariana, a Yasmin, o João Gabriel Venâncio, a Maria Eduarda, o Guilherme, o Vitor, o João Pedro, o Richard e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades e conhecimento em dia, né, João Pedro? João Pedro não, João Gabriel, que faltou e não assistiu para ver como que era a aula. Ah, meu professor não sorteio. Tá bom. Aí aprendeu ou só copiou a resposta? Então tá Não, bom. não peguei resposta não, fiz na cabeça. Então, tem que conferir para ver se acertou. Conferi, cara. Hoje daremos Eu início Hoje daremos início à situação aprendizagem 6, ou seja, a primeira parte do material currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. Material esse que é enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, lá na página 39, fala um pouco da situação aprendizagem 6. Lá fala assim: na situação aprendizagem 6, estudaremos sobre círculos e circunferências. Você vai cair, homem do céu. Então, professor, eu não gosto de como eu caí mais. Ah, é? Já trava a costa, igual eu travando meu irmão hoje. A habilidade que nós vamos estudar é a habilidade EF08MA19. Resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área. Saúde. Ou seja, Oxi! meu Deus. Você tá vendo que tá gravando? Continuando, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos, objetos de conhecimento, área de figuras planas, área do círculo, a área do círculo e comprimento de sua circunferência. A área do círculo e o comprimento da circunferência é a mesma coisa? Não. Não, gostei, olhou ali. A circunferência é o entorno do círculo. A área é a parte interna. Isso mesmo. Então vamos lá. Primeira situação, página 53. Atividade 1, comprimento da circunferência. Vocês estão vendo ali na parede? Tem um desenho de uma circunferência, não tem? Eu tô ensinando a gente. Lembra, professor, que você estava explicando no dia? Isso, ali é os nomes, né? Quem é o raio, o diâmetro, a corda, o arco e a flecha. E a circunferência, mas não tem falando qual que é ela ali, né? Não tem, mas parece que ele disse que você falou. Qual que é a circunferência na opinião de vocês? Você parece que você falou aquele dia lá. Isso, mas qual ali a circunferência? Ué, circunferência ou redondão? É o redondo, aquele preto que faz o contorno. A parte interna é a área, verdade. Mas professor, Isso aí ele pintou de uma outra cor só para dar destaque ao arco. é a flecha. O arco faz parte da circunferência. E a flecha. Então vamos lá. 1.1. Para essa atividade prática, não, como que é? Para essa, nossa senhora, essa é uma atividade prática para o cálculo do comprimento da circunferência. Não organize-se em grupos, senão vai virar bagunça. E vamos resolver junto. Material: um objeto com um formato de circunferência, uma fita métrica,
No grupo, compartilhem os objetos para serem medidos, seguindo as instruções a seguir. Então, vocês têm objetos redondos aí na mesa de vocês ou não? Tem. Olha lá, achamos 1, 2, que mais? Aqui, ó. Tem, senhor, minha cabeça? Meus olhos. Aqui, senhor. Ó. aqui é, senhor. É, Ó, senhor. Não, isso daqui é um cilindro, senhor. isso também. Não, a base dele. Gostei da sua palavra. Isso é um cilindro. Mas a base dele é circular. Mas é um cilindro aquilo ali mesmo, Meu certinho? pé é redondo. Olha lá. Instruções. Contorne o objeto com uma fita métrica. Nós não temos uma fita métrica aqui. Eu tenho uma aqui. Meu cara Certo. O cara é um pedreiro. Então, olha lá. Contorne o objeto com uma fita métrica. Vamos pegar. Anote o resultado dessa medida no caderno. Depois, meça o diâmetro do objeto. Depois, anote o resultado dessa medida. E, por terceiro, divida o valor do primeiro, ou seja, do contorno, dividido pelo seu diâmetro. E aí ele vai falar para vocês o que dá. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Tem um desenho para vocês aí, não tem? Tem. Então, o primeiro, medir o contorno em volta dela, certo? Isso aí a gente chama de diâmetro. Não? E quando não, desculpe, diâmetro não, circunferência. E aquela que mede ao meio passando pelo centro, a gente chama de diâmetro. Quando passa de um lado para o outro, passando pelo centro. Certo? Aí ele fala assim: construa uma tabela relacionando as medidas encontradas. Agora faça uma análise dos resultados encontrados e compare-os com dos seus colegas. Em relação às medidas encontradas, o que é possível concluir? Escreva suas conclusões para determinar o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é diretamente proporcional ao seu diâmetro. E o diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Escreva uma expressão que represente essa situação. Vou apertar pausa aqui só um minutinho. Então, só para explicar aqui, ó, presta atenção. Toda vez, vamos chamar a circunferência de C, tá? Toda vez que se pega a circunferência e divide pelo diâmetro, ele sempre vai dar um número de aproximadamente 3,14. Quanto mais perto do 3,14 chegar, mais certeza que as suas medidas estão corretas. O que quer dizer isso? Esse 3,14 é um número irracional. Ele não tem fim. E ele é famoso. Só um minutinho, tio. Então, esse número é um número muito famoso, representado por uma letra grega. É essa letra grega aqui, ó. Eu sou ruim para desenhar letra. Quem sabe que letra grega é essa? É um L. Não sabem? É um L. Deixa eu ver se tem aqui na sala. Não tem. É, às vezes tá desenhando errado, não conhece. Não. É um L, senhor. Não, aqui, ó. É letra, né? É uma letra grega. É um R. É o A, é o B, é o C. É um J. É um É uma H. letra. É um H. É o A. É o J. Sério? É o J. É o pi. Pi. Nunca ouviram falar de pi? Não. Ah, como não? Ah, Ô, senhor, nós fala que não, você acha como não? Letra grega chamado pi. Ela representa um número irracional. Ela não tem fim. Se você for tentar na calculadora existe essa tecla. Pi dividido por 2. Ó, tá vendo aqui, ó, letra pi. Cadê? Aqui, ó. A hora que eu clico lá, dá o número. Ah, professor, mas ela termina com 5. Não. Existem supercomputadores que já calcularam até 10 mil casas depois da vírgula e não acharam um padrão. Ele não é um número de uma dízima periódica, por exemplo, que eles têm uma... Não, ele não tem fim, tá? Ele é chamado de número irracional. Não dá para você saber o fim. Então a gente sempre usa as duas casinhas depois da vírgula. Quem é ele? 3,14. Para ali. Quanto mais casinha vocês usarem, mais precisão vai ter.
Vamos supor que você precisa fazer um cálculo para lançar um míssil e você tem que usar o pi. Se você usar, você queria acertar aqui na escola, certo? Não, vai ficar muito violento mesmo. Imagina que nós vamos lançar um míssil daqui para acertar onde? O mar. O mar. Lá no campo. Um barquinho lá no mar, certo? Lá no rio, lá na Papadinha. Aí eu usei 3 no lugar do pi. Sabe onde que caiu o míssil? Onde? Na cidade de São Paulo. Por quê? Porque não era preciso. Então ele caiu na cidade de São Paulo. Não, eu usei pi valendo 3. Ele foi aproximadamente perto do Mar de Santos. Ele foi aproximadamente perto do Mar de Santos. Usei 3,1, caiu na cidade de Santos. Falei, mas caramba, eu queria que caísse lá no Mar de Santos. Aí usei 3,14, caiu faltando 30 metros para chegar no barco. Mas só não usar esse pi. Aí eu usei 3,141. Opa, mais preciso ainda. Usa a minha. Acertei o bico do barco. Ah, mas tem. Se eu usar 3,14592, quanto mais caso é perigoso acertar até a formiga dentro do barco. Quanto mais casa você colocar depois da vírgula, mais preciso vai ser a conta. Ah, mas acertou o barco, acertou a minha. Tá? Quando você fala aproximadamente, imagina que você lançou um alfinete então no míssil. O alfinete vai grudar certinho na formiga. Quanto mais casa depois da vírgula, mais precisão vai ter. Tá bom? Mas não sei quantos quilômetros. Então esse número é muito famoso. Guarda na cabeça aí. O pi. Como que eu acho o pi na circunferência? Circunferência dividido por... Não. Ah, vocês não prestaram atenção em nada que eu falei hoje. Ah, eu não entendi esse coisa. Ó, Por diâmetro. circunferência dividido por diâmetro. Muito bem. Então, olha lá. Como que é o resultado? Circunferência dividido pelo diâmetro sempre vai dar π. Qual é o valor do π? Aproximadamente 3,14. Olha lá. Eu fiz uns exemplos e aí vou mostrar para vocês aqui. Eu peguei uma caneca e medi a boca da caneca. Ela tinha uma circunferência de 25 centímetros. Certo? Então imagine que esse tampão aqui é uma boca de caneca. Quando eu fiz a fita ficar em volta dela, deu 25 centímetros. Aí depois eu medi o diâmetro. Peguei aqui assim, ó. Medi de um lado até o outro, passando pelo centro. E deu 8 centímetros. Quando eu dividi 28,1, na verdade, desculpe, 25,1. Ela deu 25 centímetros, 1 milímetro, certo? Por 8, ela deu um valor aproximadamente de quantos? 3,14. Ah, mas professor, por que lá deu certo e a hora que você fez aqui na lousa do balde de lixo deu 3,17? Já expliquei. Lá eu consegui achar certinho o diâmetro dela. Aqui foi aproximadamente, né? Outra coisa. Isso aqui que é importante vocês anotar, ó. O valor aproximado a que todos chegarão é de 3,14. Ah, professor, mas eu cheguei a 3,17, porque mediu alguma coisa errada. Ou se não mediu um círculo, se mediu um oval. O oval vai dar diferente daí. Tem que ser um círculo. É representado pela letra grega π. Como que eu leio ela mesmo? Π. E olha como que representa ela aqui, ó. Aqui tá desenhado mais bonitinho. O meu desenho tá muito feio. Nem parecia que era. Ô, João, tá aparecendo sim. Nem parece que é uma coisa. Não. Parece sim. Para de fazer fusquinha aí. Portanto, isso aqui que é importante vocês anotarem, ó. Eu vou pintar de amarelo ali o que é importante. Portanto, comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. Outra coisa que se pode chegar à conclusão é que a circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. Mas por que isso? Presta atenção por quê. Ó, comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. Mas eu quero saber o comprimento. Comprimento é igual ao π. O diâmetro estava dividindo. Passa para lá? Multiplicando.
Ah, professor, mas aqui tá errado. Lá tá diâmetro vezes comprimento. E aqui tá com... Não, desculpe. É diâmetro vezes π. E aqui tá π vezes diâmetro. Qual é a diferença? Ué, que inverteu. Mesma coisa na multiplicação, tanto faz. Tá bom? Pode ir pra próxima? Vou apertar pausa. Esse é sobre carro. Ô, senhor, é 2 aulas, né? Olha lá. Nas nossas conversas aqui, chegamos a uma pergunta. Ah, eu acabei de ler da Sofia deu um valor um pouco diferente do 3,14. E a gente chegou à conclusão que foi que nem eu quando eu fiz da boca do lixo aqui. Alguma coisa foi medida errada. Mas se alguém chega e fala assim, ó, eu tenho uma roda de carro, um aro de carro, que ela tem... Não, 10 centímetros muito pequeno. Não é aro de carro, não. Uma tampa. Nossa senhora, que círculo bonitinho, não? Uma tampa que o diâmetro dela tem 10 centímetros. Qual é o tamanho da circunferência sem usar uma fita métrica? Qual o tamanho da circunferência sem usar uma fita métrica? Chegamos à conclusão que circunferência é igual o π... Não, desculpe. Circunferência dividido por diâmetro dá o tamanho do π. E o π nós sabemos que circunferência dividido por 10 é igual a aproximadamente 3,14. Quem dividir por 10 dá 3,14? Tem como, senhor? Tem. Não tem. Lógico que tem. Vezes quanto? Vezes Quem dividido por 10 dá 3,14. Ah, quem dividido por É. 10? Pensa, Um e pouco. 1 e pouco não. 1 dividido por 10 vai dar 0, Senhor, pera aí, eu tenho que descobrir. Vai ter que ser mais que um, então. Ah, ele é bem maior que o diâmetro. Pera aí, senhor, pera aí. Ó, o Vitor falou 6. Se eu perguntasse assim pra você, quem dividido por 10 dá 3? Quê? Quem dividido por 10 dá 3? Quem dividido por 10 é 3? É. 3 e pouco? 3,5? 3 dividido por 3 dá 1. Não. 6 dividido por 3 dá 2. Então é mais que 6. 9. 9 dividido por 3 deu 3. Eu quero que dê 10. Senhor. Quantos reais precisa para dividir por 10 pessoas, cada um ganhar 3 reais? 3 reais? Quantas pessoas tem que ser? Quantos reais você precisa para dividir por 10 pessoas e cada pessoa ganhar 3 reais? É só fazer 3. 30. Ótimo. 30. 30 dividido por 10 dá 3. Agora eu quero saber, quem dividido por 10 dá 3,14? A gente soma todos os 14 e é assim, senhor. Pera Tá, aí. chega na resultado A aí. gente faz 14, centavos lá, vou pensar em vezes 10, a gente pega quanto que deu Ótimo. e faz mais 30. Isso, vai dar certo Aí a também. gente Quantos que pega deu o daí? resultado, quer ver, ó? 14, 140. 140. Daí vai dar R$1,40. Com mais 30, 1,4 com mais 30, vírgula. 1,4. Muito bom. 31,4. E tem um jeito mais fácil. Aqui, ó. Essa, mas você falou, Não, é que eu achei que você ia fazer outra conta. Desculpe, João Pedro. Ó. Circunferência, ó. Aqui embaixo, vocês não copiaram. Se vocês tivessem copiado, vocês iam saber fazer, ó. Circunferência é igual ao diâmetro. Qual é o diâmetro que eu dei de exemplo? 10. Vezes o π, que é aproximadamente 3,14. Circunferência é igual. Quando você está multiplicando por 10, a vírgula anda uma casinha para a direita. 31,4. Só fazer o diâmetro vezes 3,14 se descobre a circunferência. Pronto? Vamos lá para os próximos exercícios. 1.2. O clube da cidade de Heloísa está promovendo uma caminhada beneficente. O percurso consiste em dar 3 voltas. Vamos deixar em destaque isso aqui? Dar 3 voltas completas em torno da praça da cidade, que tem um formato circular com um raio de 0,2 quilômetros. Então vamos marcar o raio aqui, o raio é importante. Raio de 0,2 quilômetros. 200 metros, muito bom. 200 vezes
Calma, rapaz. É assim, João. As pessoas que participarem da caminhada completa deverão percorrer quantos quilômetros? Tem desenho? Calma. 600 metros. 600 metros, João. Presta atenção aqui, João. Tem desenho, não tem? Então tá bom. Presta atenção. Você falou pra mim que a pessoa vai fazer 600 metros por quê? Porque ela Por causa. Nossa, ó. daqui do centro até aqui tem 200 metros. Uhum. A pessoa vai dar a volta ou vai andar aqui no meio do mato? É assim, né? Não, vai dar a volta na pista. Ah, vai dar fora. Ele vai dar a volta na pista. Senhor, vai ter que dividir ali, senhor. Hã? Vai ter que dividir. Não, vai ter que. Ah, que nem você ensinou lá, ó. É. A gente. O dobro de 200 é 400. Opa, olha o que o João falou. Vou explicar aqui. Pode continuar aqui. O João já descobriu que o dobro de 200 metros dá 400 metros. Ele descobriu que o diâmetro tem 400 metros. Ou 0,4 quilômetros. E agora, João? Daí a gente faz aquela que você falou pra descobrir o. Circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. E agora, João? Circunferência é igual. Qual é o tamanho do diâmetro mesmo que você descobriu? Diâmetro 400. Vamos fazer em metros, depois ele converte em quilômetros, tá bom? 400 vezes... Vezes. Qual o valor do π? 10. Aproximadamente... 200. Ah, senhor. Não, é aquele número mágico que eu falei. Ah, 3... 3,14. Isso. Então o π vale 3,14. Nós vamos descobrir em metros, não podemos esquecer disso. Então lá, 3,14 vezes 400, né? 400. Corta os dois zeros, vem aqui embaixo, 0 e 0. 4 vezes 4, 4 vezes 4. 16. Fica o 6, sobe 1. 4 vezes 1, 4. 4. Com mais 1 que subiu? 5. 5. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 12. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? 2. Devolve as duas casas. Então, uma volta completa tem quantos metros, João? 1 quilômetro. 1.256 metros, só que já está respondendo certo para mim. 1 quilômetro, 256 metros. ou seja, 1,256 quilômetros. Uma pessoa que vai dar 3 voltas? Vai percorrer 1, Não. claro que é. Ah, não, tem que multiplicar por 3. Muito bom. Vai dar... Tem que multiplicar agora por 3. 3. João Venâncio. O porquê que tem que multiplicar por 3? Leia lá, você não sabe. Ó, o João Pedro deu uma dica pra você. Tá bem distraído brincando de cortar tirinha aí e colar, né? Isso, e para de ficar distraído aí. Então multiplica por 3. 3 vezes 6, 18. Subiu 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Subiu 1. Opa, subiu 1 aqui. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então uma pessoa que vai percorrer em volta aí vai dar 3,3 quilômetros 768 metros. E se eu fizesse com 0,4 em vez de 0,2? Dava certo? Ó, vou trocar esses 400 metros por 0,4. Então, circunferência é igual 0,4 vezes 3,14. Só que já ia cair direto em quilômetros. Olha lá para vocês verem. Vou apagar meus rabiscos e vou comentar a resposta que subiu. Mas por que você não fez 0,4? Então... Porque você tava falando 400, eu achei chato. Eu falei, vou mostrar que o João Pedro consegue chegar do jeito dele. E o que eu achei mais bonito ainda, na hora que você viu que a resposta deu 1.256, você nem falou 1.256, já falou 1 km 256 metros. Quer dizer que sua cabeça funciona numa velocidade alta aí, bicho. Então lá, circunferência é igual ao diâmetro vezes o π. E o diâmetro, tem que guardar essa informação que o João Pedro falou ali na lousa já hoje. Ó. O João Pedro tá ajudando que é Lázaro na aula hoje, rapaz. Lembra que a hora que eu falei, como é que eu vou descobrir se ele passou pelo meio? Ele falou, pega o diâmetro, dobra ao meio e você descobre onde que é metade, na fita. E aquela metade se chama raio. Por isso que a sua bicicleta, João Pedro, tem raios
É porque, por causa da matemática. Sai do centro e vai para o aro, para o canto, né? Então, quando sai do centro e vai para o canto, se chama raio. Por isso que o aro de liga leve, senhor, quando faz que é tortinho, aí os caras não falam raio, porque é torto, aí é mais... Isso aí eu não sabia. Isso Isso, que ninguém fala esse eu já raio. aprendi com você agora. Isso eu não sabia. Eu nunca vi ninguém falando que o bagulho do aro de liga leve é raio. É, porque ele Ele é é tortinho. Se multiplicar por 2, não vai Não vai dar certo. Olha, essa eu não conhecia. Muito bom, mais uma que eu aprendi. Obrigado, João. Então, daí, ó, 2 vezes o raio dá o tamanho do diâmetro. Então, 2 vezes 0,2, o diâmetro dá 0,4. Usando a fórmula agora, e vamos substituir. Comprimento é igual, o diâmetro é 0,4 vezes 3,14. Quando você faz essa multiplicação, vai dar 1,256 quilômetros. Como o passeio era 3 voltas, 3 vezes o tamanho da circunferência, vai dar 3,768 quilômetros. Pause para registro. 2.1. Virando a página, na página 55. Atividade 2. Área do círculo. Então nós tínhamos visto até então a circunferência. Agora nós vamos ver a área. A área é a parte interna. Como será possível obter a área do círculo? Para essa atividade, você vai precisar de uma folha sulfite, cola, transferidor e compasso. Então eu vou tentar fazer no GeoEnzo aqui para explicar. 2.1. Organize-se em grupos pequenos, só que não. Cada um deverá construir uma circunferência de raio de 6 centímetros para determinar a área do círculo. Então presta atenção aqui. Vou abrir o GeoEnzo aqui. Aqui vai vir umas... Deixa eu só apertar pause. Então, vamos lá. O que é o primeiro passo que ele fala? Ó, construa a circunferência e dividir em 6 partes iguais. Então, eu vou construir a circunferência aqui. De quantos centímetros que fala? De 6, né? Vamos colocar aqui, vai ser o nosso centro. Abrir 6 centímetros. E vamos fazer a circunferência. Ó, bonitinho. Perfeito. Agora ele pede para dividir em 6 partes iguais. Bom, ao meio é fácil dividir. Aí na malha é fácil. É. E agora, como que eu vou fazer 6 partes iguais? 6, faz a outra metade lá. Vai ter que ser idêntica. Se eu cortar outra metade aqui assim... Assim, Não, senhor, ó. assim, senhor, ó. Ó, você vai um risco assim e outro assim. Sim, ó. Assim, Ah! outra assim, outra assim. Isso, mas daí ele vai dar 8 partes. Assim, senhor, ó. É só Eu já entendi o seu jeito, mas esse jeito que você falou, fazer aqui assim, né? É, de Fazer um corte aqui. Não. Ó, não, o Guilherme falou de fazer aqui e outro Mas não lá. vai ser igual, senhor. Isso que eu ia falar pro Guilherme, não vai ser igual, Guilherme, porque ele é círculo. Ô, senhor, mas tem que fazer o que eu falei. Então vamos lá, vou fazer o que você falou. dar 8 partes. Agora eu corto aqui, É é só isso? fazer uma menos, né? Corto aqui? É, corta no meio. Certo. Aí você corta uma de assim, ó. Agora eu corto uma de assim. Calma aí. Aqui, do jeito que você falou. É, pera aí. Pronto. Ai, mas que droga. Tá em 6 partes iguais? Não. Tá em 6 partes. Mas tá igual? Não. Não. Ai, que droga, pera aí. Sabe como que você tem que fazer? Não, pera aí, eu tenho uma ideia. Tá, fala aí. Ao invés de ser certinho assim no meio, ó. Sei lá. Nossa, cara. Não, eu vou contar um negócio. A A boca gente tem que suja. contar quantos bagulhinhos tem ali. Não, aqui ó, você tem que envolver uma coisa que a gente não usa muito, por isso que você está com dificuldade. Uma volta completa tem quantos graus? 360. 360 graus. Eu vou dividir em quantas partes? 3. Ah, divide. Em quantas partes que eu tenho que dividir? 3. Não. 6. Em 6 partes. Quem vezes 6 dá 36? 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. 6 que tira 6, 0. 3 que tira 3, 0. Abaixa o 0. Se abaixou? Quem vezes 6 dá 0? 0. Acabou minha conta. Então, cada setor da divisão vai ter quantos graus? 60. 60 graus. Agora sim, Aí a João. gente pega o ano. Isso. Você vai colocar aqui e vai fazer uma rotação de 60 graus.
Vamos dividir em graus. Deixa eu Não, achar mas aqui, dá ó. pra pegar a o ferramenta. tranquilo também, senhor. Aqui, Esse ó. daí é. Isso. Vamos só colocar ali pra gente ter uma ideia. Cadê? Olha lá. Aqui é o centro, certo? 0, 60 graus, 120 graus, 180, 240 e 300. Opa, fiz errado 300 aqui. Depois de feito os pinhinhos, se vem a régua, aí. E vem traçar os risquinhos. Aqui, ó. Vai riscar ali com ali. Vou usar aqui mais fácil, tá? Também consigo, ó. Olha lá. 60 graus. Vou ligar os dois pontinhos lá. Isso, mas daí tem que ter todos os ângulos internos iguais. 60 graus. Eu ia falar isso pra vocês, eu não tava sabendo expressar. Eu falei isso, professor, né? Ah, eu tinha entendido outra coisa. Você falou. Eu tinha entendido assim. Desculpe, Guilherme. Agora tá em 6 partes iguais? Sim. Todos com ângulos internos Parece iguais. até o símbolo da Massifero, professor. O símbolo do quê? Da Massifero. Coisa Esse eu não conheço. Aqui, senhor, ó. Ah, da minha logomarca. Aqui, senhor. Ó, aqui, ó. Ah, entendi. Agora entendi. Assim, ó. Entendi. Já sei qual que é. Aquele de atenção também, de perigo. Não é assim? Não, mas perigo Tem bagulho de químico lá também. Químico, esse mesmo. Não é assim? Olha lá. Construiu. Marque o ponto O da circunferência. Temos a área delimitada do primeiro círculo. Então, o centro vai se chamar O. Certo? Utilizando o transferidor, divida o círculo em 6 partes iguais. Acabamos de fazer. Recorta o círculo. Ah, agora lascou tudo. Recorta o círculo. Cole no seu caderno os setores de forma que se encaixe formando uma nova figura. Então presta atenção. Eu já mostrei para vocês no GeoEnzo como que fazia. Eu acho que eu fiz uma animação aqui. Olha lá. Presta atenção na animação. João Gabriel Venâncio. Para de equilibrar o lápis na mão. Olha. Círculo. Dividimos em 6 partes iguais. Não foi dividido? Presta atenção. Abram bem os olhos para ver. Ó. A circunferência dele é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Ô, professor, mas não era diâmetro vezes o raio? Por que 2 vezes o π? Porque o raio é o dobro. 2 vezes o raio dá o valor de diâmetro. Então eu poderia fazer π vezes 2 raios. Metade. Metade do diâmetro. Ah, agora presta atenção. Presta atenção agora, hein? Richard, olha aqui, Richard. Deixa o cachorrinho de lado lá. Olha lá, ó. O João Pedro não viu. Vou fazer de novo, ó. Rouba das pizzas. Ó. Girar é puro, ó. Ah, senhor. Ó. O que ele formou ali? Sei. Quer ver uma coisa? Imagina uma laranja cortada ao meio. Onde a laranja tem só 6 gomos. Que eu acho que ela tem mais que 6. Tem 10 gomos. Olha lá, com a mexerica você consegue fazer isso aqui que eu vou fazer. Se cortou ao meio, vai ter 10 gomos, né? Agora olha o que eu fiz. Eu peguei 3 gomos e coloquei um do ladinho do outro em cima. Olha os outros 3 gomos. Nossa, mexerica tá bom, hein? Credo, parece um sei lá. Sabe mesmo como que você abrir assim e encaixar. Só que aí é só 6 gomos. E se eu tivesse vários gomos? Cada vez que o gomo for cortando ao meio, essa curvinha aqui em cima vai aumentar ou vai diminuir ela? Vai diminuir. Até ela formar o quê? Um triângulo. Um paralelogramo. Então tudo isso que nós fizemos é para ver que ela pode ser transformada. Qualquer círculo pode ser transformado em um paralelogramo. E aí, presta bem atenção. Como que é para achar a área interna de um paralelogramo? Vocês lembram? Aqui
se chama base no paralelogramo. E aqui, os dois, por favor. Aqui se chama base no paralelogramo. E isso daqui se chama altura. Altura. Então, para eu descobrir o tamanho, a área de um paralelogramo, eu pego a base e multiplico pela altura. Agora pensa comigo aqui. Como que é o nome desse tamanho que saiu daqui e veio até aqui? Você sabe como que é o nome disso aqui ou não? Eu vou fazer de outra cor. Presta atenção, turminha. Vocês estão brincando aí durante a aula. É chato isso. Eu vou voltar a imagem só para vocês verem. Ó, presta atenção. A volta inteira não tem 2 vezes o π vezes o raio? E essa metade da volta aqui? Falei errado para vocês. Ela tem somente um π. Tá? Então ela não tinha 2π? Um π é meia volta. O outro π é a outra metade da volta. Porque não dá pra ver direito. Ainda não dá, mas você precisa entender que metade de uma volta se chama π. E a outra metade também é π. Então a minha base mesmo, ela é medida como o quê? Calma aí, eu acho que ainda não fui muito claro. Vou tentar ser claro de novo. Por favor, agora preste atenção para eu não me perder aqui. Que eu me perco a hora que eu vejo alguém falando outra coisa, outro assunto. Então, beleza. Isso aqui é a área da a fórmula da circunferência. Então, preste bem atenção. É a circunferência. Quer dizer que a metade dessa circunferência vai ser isso aqui dividido por 2. Então a metade vai ser o quê? 2 que divide por 2 dá 1. Então a metade é π vezes o raio. O que quer dizer o π? Vou tentar explicar aqui. Qualquer círculo que você pegar, não tem o raio que sai do centro e vai para o canto? Então, João Pedro, eu sei que você é uma pessoa bem crítica, então eu vou dar um exemplo aqui, mas você vai ter que parar com a sua critiqueza agora aqui. Sabe a bicicleta? O raio dela sai do cubo, que nem o João Pedro já falou. Sai do cubo. Imagine que o cubo não existe, que ela sai direto do eixo, naquele parafuso que passa no meio. Certo? Não, mas vamos fazer de conta. Ela sai ali daquele tamanho e vai para o canto. Metade da circunferência daquela é você pegar um raio e vai dobrar ela no aro. Quando você dobra ela no aro, ela não dá para dobrar o aro inteiro, dá? Aí você pega outro raio e dobra de novo. Deu ela inteira? Outro raio e dobra de novo. Deu a metade dela? Não. Não. Aqui, esquece esse risco do meio ali, tá? Já pode também, senhor. Esquece o risco do meio. Senhor, no raio. Ó, o que faltou aqui para dar certinho metade de uma circunferência? 0,14. Você vai pegar o raio, vai dividir ele em 100 partes, vai pegar 14 partinhas e vai dobrar ele. Então, meia volta é 3 raios, 14 do tamanho do raio. Por isso que multiplica pelo raio. E por que eu multiplico por 2? Porque ele tem a outra metade. Entenderam? Então, por isso que ele chega nessa fórmula aqui. Então, a metade dele, metade de uma circunferência, é π vezes o raio. Sabendo disso, presta atenção agora aqui. Guarda essa informação. Isso aqui não é a metade de uma circunferência, essa parte de cima? Então, ela vai medir o quê? π vezes o raio. E a parte de baixo? Não é outra metade? Então ela também vai medir π vezes o raio. Mas ela formou um trapézio. E para eu achar a área de um trapézio, eu faço a base multiplicado pela sua altura. Como qualquer circunferência, se você cortar em vários setores, nós cortamos só em 6. Se você cortasse em vários setores,
Ele, cada vez que você aumentasse o setor, menor ia ficar essa curvinha aqui, tá? E outra coisa, Ele também ia diminuindo. outra coisa aqui também. Tá vendo essa parte que não tá pintada aqui? Se você derretesse essa parte aqui, ela encaixaria certinho aqui. Né? Que nem você tava falando. Certo? Ela viria aqui certinho e não ia sobrar nada. Ia ficar tudo dentro de um paralelogramo. Então vamos fazer essa fórmula para ver? Qual é o tamanho da minha base? Qual o tamanho? Da circunferência. A base. 6. Não, aqui ó. Pi vezes o... esquece aquele tamanho que nós fizemos, tá bom? Só a fórmula geral. 3. Pi vezes o raio. Se fosse para falar do exercício era 6, estava certo. Pi vezes o raio. Qual é a altura que eu tenho aqui? Pensa comigo. Pensa comigo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou voltar lá. É a metade da circunferência. Não, não é. Quer ver, ó? Presta atenção. Vou voltar a imagem. Ó. Isso aqui vale quantos? Vale a metade. Vale raio. É raio. É raio. Mas ele estava aqui no meio. Qual é o tamanho dele? Também é raio. Aqui também é raio. Aqui também é raio. Então qual é a altura? Raio. Então fica aqui base. A base é quantos? Quem é a minha base mesmo? Pi vezes o raio. Qual é o tamanho da altura? Raio. Então fica, calma aí, João, nós vamos finalizar. Fica pi vezes raio vezes o raio. Mas raio vezes raio, eu posso falar que é raio ao quadrado. Então a área de uma circunferência, qualquer circunferência desse mundo, seja lá, é um círculo do tamanho da borrachinha, é um círculo do tamanho de um pneu de um trator, é pi vezes raio ao quadrado. Ah, professor, eu prefiro pi vezes raio vezes raio. Não tem importância. Mas se a gente desse a medida lá, agora vamos trocar então. Qual era a medida que nós fizemos do exercício do raio? Era 6. Quantos? 6. Então vamos lá. Pi vezes 6 ao quadrado. Então a área daquele círculo que é para a gente construir, que a gente pode até fazer isso numa outra aula, vai ser 6 centímetros ao quadrado vezes pi. Qual o valor do pi mesmo? Aproximadamente 3,14. Quantos que dá 6 ao quadrado? 6 ao quadrado. É 6 vezes ele mesmo. 12. Não. 36. 36. Então, agora nós vamos descobrir a área dele. A área é igual 3,14 vezes 36. Se vem aqui faz 36 vezes 3,14. 6 vezes 4. 24, subiu o 2. 6 vezes 1, com mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Matou o 3, vai com Deus. 3 vezes 4, 12. Subiu o 1. 3 vezes 1, com mais 1, 3 vezes 3, somando tudo. 4 com mais ninguém, 4. 8 com 2, 10, 5, 0, sobe o 1. 1 com 8, 9. Com mais 4, 13, subiu 1. 1 mais 1 mais 9, 11. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Volta 2 casinhas. Qual é a área dele? 113,04 centímetros. Ah, professor, será? Se você for vir aqui, você não vai conseguir contar, mas você consegue chegar num valor aproximado. Quer ver, ó? Isso aqui nós fizemos com 6 centímetros, não fizemos? Quantos quadradinhos inteiros tem dentro dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui não deu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui não. Aqui também não, pegou uma beiradinha lá. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Vamos pensar o seguinte. Esse daqui, ó. Esse pedacinho aqui
vem encaixar aqui, 35, aqui também vem encaixar aqui, 36, esses dois viram 1, 37, 38, esse pedacinho é o que faltava ali, então 39, Pedacinho em cima aí, ó. esse daqui, então é muito confuso, Nossa, mas se você for contar ele vai chegar bem perto, mas por isso que não dá, porque ele é circular, então circular, para eu fazer desenhando, não Mas vai. que nem daquele quadrado lá que você tá ensinando nós na parte 52, que ela dava certo, né? Né, dos retângulos, quando são figuras polígonos, que são retas, não tem curva, né? Muito bem. Certo? Então vamos encerrar a aula aqui, quer ver? Aí, só para subir aqui as bonitinhas aqui, quer ver? Ó, presta atenção, vou limpar aqui. Então, olha lá, daí aqui ele formou um paralelogramo, e a área de um paralelogramo é base, igual, a base dele, a parte de cima ou a parte de baixo, é π vezes raio. A altura dele, olha lá, o Guilherme tinha percebido também, a altura dele é o tamanho do raio. Por isso que a gente fala que a área é igual π vezes o raio. Ou seja, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Se tiver dúvidas na construção, acesse o vídeo A Área do Círculo com o passo a passo da construção do primeiro círculo. Tem um QR Code aí na apostila de vocês, tá bom? Calma aí, deixa eu ver. As partes coladas apresentam um formato semelhante a algum polígono. Você já conhecido por você. Qual é o nome desse polígono aqui mesmo? Ah, você falou lá, Paralelogramo. Palavrão, certo? Sim, fica semelhante a um paralelogramo. E fica mais nítido quanto aumenta o número de divisões do círculo, tá bom? B. Considerando o comprimento da circunferência, associo as medidas do novo polígono, é possível encontrar a área do círculo? Explique escrevendo um texto pequeno. Sim, como já vimos, a base será a metade da circunferência. Sendo assim, a base será π vezes o raio. E a altura será o tamanho do raio. Com isso, basta multiplicarmos π vezes o raio pela altura, que é raio também. E obteremos a fórmula A igual a π vezes raio ao quadrado. E aí eu apliquei ali a fórmula lá. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado. 3,14 vezes 36, que vai dar 113,04. Vou mandar um print dessa tela para vocês junto com o vídeo hoje, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Lição de casa também vai estar gravado no vídeo, não esquece isso. Só o 2.2, só essa aqui que eu vou pedir de lição de casa. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.